Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez e trazendo hoje pra vocês mais um grande jogo pro quadro Por Dentro da História. E a bola da vez é o Red Dead Redemption, o jogo que facilmente entra no meu top 5 de melhores jogos da história e que tem uma ótima narrativa, personagens carismáticos, gráficos excelentes e que levou nota máxima na maioria das reviews que participou. Tudo de melhor que pode estar presente em um jogo está em Red Dead Redemption, mas o que mais chama a atenção é a história e a partir de agora vocês vão conhecer mais dela. Sem mais demora, bora para mais um Por Dentro da História. Então, como vocês sabem, Red Dead Redemption é um jogo de mundo aberto, portanto as missões não possuem uma ordem definida e fica a cargo do jogador qual missão ele vai fazer primeiro. Por causa disso, foi bem complicado fazer esse vídeo em função desse detalhe, mas depois de pensar um pouco, descobri um jeito de fazer, então eu acho que ficou legal, então bora lá. A história começa com um homem chamado John Marston sendo levado até um trem por dois policiais federais. O destino de John é a cidade conhecida como Armadillo. Ela não fica muito longe de onde eles estão e a missão dele é encontrar 3 criminosos e trazer eles à justiça. Mas para isso ele vai precisar da ajuda de um cara chamado Jack. Jack foi contratado por aqueles 2 policiais federais que escoltavam John. A missão de Jack é levar Marston até o Forte Mercer, que é o esconderijo de um dos criminosos que John tem que prender ou matar. Jack leva John até esse esconderijo e ele chama pelo criminoso. O nome do cara é Bill Williamson. Pelo diálogo entre os dois dá para perceber que John conhecia Bill. Os dois participavam da mesma gangue, mas alguma coisa aconteceu e John deixou a gangue para trás e agora ele tem a missão de prender seus antigos companheiros. O que foi responsável por essa mudança drástica, vocês vão saber um pouco mais lá para frente. O diálogo entre Bill e John não termina bem porque Bill não vai se entregar e um dos capangas dele dispara e atinge John, que é deixado lá jogado para morrer. Para a sorte dele, uma fazendeira chamada Bonnie está passando por lá e com a ajuda de um empregado, eles colocam o John em uma carroça e levam ele até o médico da cidade que remove a bala do abdômen dele. 2 dias após o acontecido, John acorda ainda muito machucado, mas livre de qualquer risco de morte. Ele fica muito agradecido a Bonnie, é lógico, mas não entra em muitos detalhes sobre o motivo dele estar em um dos lugares mais perigosos da cidade. Bonnie diz que ele deve $15 para o médico e que ele pode fazer uma grana se ajudar ela a patrulhar a fazenda. John aceita e por alguns dias ele ajuda a Bonnie a cuidar da fazenda. Ele faz diversas atividades como domar cavalos, cuidar de rebanho e etc. Mas de certa forma ele sabe que ele não pode ficar só ajudando Bonnie e que ele tem que cuidar com a missão dele. Mas dessa vez ele não vai ser tão suicida quanto antes. A fazenda de Bonnie fica a uns poucos quilômetros de Armadillo. Bonnie agradece pela ajuda que John deu a ela e ela, como forma de gratidão, dá um cavalo a ele. E é esse cavalo que ele utiliza para ir até Armadillo. Chegando lá, ele encontra o xerife Johnson e ele conta todo o caso para ele. Johnson não pode fazer muita coisa já que a gangue de Bill Williamson foge da jurisdição dele. Mas ele diz que se John ajudar ele a capturar uma gangue que age ali perto, talvez essa gangue tenha ligações com Williamson. John aceita e eles vão procurar pelos bandidos. No meio do caminho, eles encontram uma pilha de corpos e essa gangue mata quem eles encontram pela frente. Depois de procurar mais, eles chegam a um rancho e depois de chegar no celeiro desse lugar, eles têm uma demonstração da brutalidade dessa gangue. Eles mataram e estupraram algumas das mulheres e enforcaram os homens. Uma luta sangrenta começa e John, o xerife e alguns agentes matam a maioria dos membros da gangue e salvam as mulheres. Vendo o sofrimento dessas mulheres que perderam seus maridos, pais e irmãos, Johnson fica compadecido e oferece $50 para quem trouxer a cabeça do chefe da gangue. Ao ouvir isso, uma mulher que estava em prantos dá um corte moral nele que, nossa senhora, dá uma olhada nisso aí. Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Mount up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Pois
Pois é, em outras palavras, ela quis dizer que a motivação deles não deveria ser o dinheiro, e sim a vida dessas pessoas. Com uma certa culpa na consciência, eles partem atrás do bando e encontram o chefe da gangue ao lado de Bill Williamson. Bill mais uma vez se recusa a se entregar e vai embora, deixando somente o criminoso responsável por aquelas mortes que vocês viram agora há pouco. O nome desse cara é Norman Dick. Norman é capturado e é levado para a prisão em Armadillo, e lá ele vai ser interrogado para saber do paradeiro de Bill. John sai e deixa os policiais lá. Nessas andanças dele, ele encontra uma das figuras mais engraçadas de todo o Velho Oeste, o vendedor de elixir chamado Nigel West Dickens. West Dickens está jogado no chão por causa de um ferimento à bala, e John usa a charrete dele para levar Nigel até o médico em Armadillo. Nesse meio tempo, enquanto Dickens se recupera, alguns bandidos começam a tocar o terror nas cidades, tudo isso por causa da prisão de Norman Dick. O pai de Bonnie encontra inclusive vários mortos próximo à fazenda dele. Além de sair matando geral, os bandidos incendeiam o celeiro da fazenda de Bonnie, mas John consegue impedir que os animais morram. Um belo dia, John resolve cobrar os favores ao xerife Johnson e ele é surpreendido pelo pai de Bonnie conversando com o xerife. Na conversa, ele acusava John do sequestro da filha dele. Nessa hora, um dos bandidos da gangue de Norman aparece, exigindo a liberação de Norman em troca de Bonnie. Eles vão até lá, mas como vocês devem imaginar, as coisas não iam ser tão simples. Norman Dick acaba morrendo no fogo cruzado e Bonnie, em contrapartida, é enforcada, mas por sorte, John a salva atirando na corda. Felizmente, Bonnie sobreviveu e passado alguns dias após isso, West Dickens está bem melhor e ele confessa a John que ele está falido, mas que os remédios que ele vende são bons e que John talvez possa ajudar ele. Como o John é um cara gente boa, ele resolve ajudar o velho. Agora escutem o plano dele. O plano é o seguinte, ele chega em uma fazenda, chama todos os trabalhadores do lugar para falar do novo elixir que cura reumatismo, lombalgia, dor de cabeça, impotência e tudo quanto é coisa. É claro que com toda essa propaganda os peões da fazenda se interessam, só que o esquema é que ele finge não conhecer o John para dizer que todas as habilidades dele são frutos do elixir. Ele entrega uma garrafa e faz John beber, dizendo que a partir de agora todos vão ver os efeitos do remédio. Primeiramente ele testa a capacidade de mira de John, mandando ele atirar uma caveira que está um pouco longe dali. Ele acerta, só que no meio desse povo todo tem um cara que não acredita nesse remédio milagroso. Ele propõe que John faça isso com um alvo móvel e joga o chapéu dele para cima. John volta a acertar e o problema é que o cara fica puto porque John atirou no chapéu dele, sendo que foi ele que mandou ele fazer isso. Resultado, ele chama John pra porrada e John dá um cacete no cara. Depois de passar vergonha na frente de todo mundo, o cara chama Marston para um duelo e John consegue desarmar o cara. Com todas essas demonstrações, não precisa nem dizer o sucesso que foi o elixir de West Dickens. Até o carinha que apanhou ficou interessado em comprar. Dickens fica agradecido a John por ter feito ele ganhar dinheiro e ele promete que vai dar um jeito de entrar no Fort Mercer com a charrete dele. Ele só não pensou em como ele vai fazer isso. Dickens e John se encontram várias vezes e John sempre cai no jogo de West Dickens. Ele participa de corrida de cavalo, participa de corrida de carroça, ajuda a vender elixir e nada do cara retribuir. Em uma dessas missões propostas